Começou. Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Victor Gustavo, professor de Geografia, daqui do projeto Preda que canta. Toda vez eu erro isso. E a gente vai dar continuidade agora no assunto meio que interligado aos outros dois, que foi modelo de produção e revoluções industriais. A gente vai dar início no assunto de hoje, que é a nova ordem mundial. Vai dar um pequeno panorama de como foi a ordem mundial antiga, né, a velha ordem mundial, e falarmos um pouco, claro que esse é um assunto extenso e um assunto de geopolítica bastante complicado, que envolve muita coisa, mas a gente vai dar uma passada rápida aqui, assim, o que seria para vocês entenderem o que é requisitado nas provas dos vestibulares, né? Que nunca vão aprofundar muito num assunto tão denso, que é a nova ordem mundial. Coloca aqui para apresentar. Tá inteira. Foi. Cadê apresentar? Pronto. Então, da nova ordem mundial, como eu falei. Antes de tudo, como todas as outras aulas, os slides vão ficar disponibilizados para vocês no Drive. Versão em PDF, porque em PDF você pode baixar no computador, pode baixar no celular, vai ficar leve, não tem muita demanda, muita memória, e vocês podem estudar o que for melhor para vocês, que fica mais fácil, né? Então, como falei, a gente vai falar um pouco do que foi a velha ordem mundial, para então dar início no que seria a nova ordem mundial. Então, o contexto anterior, o que seria a nova ordem mundial, apresenta o cenário de guerra, pós-guerra e a Guerra Fria, a Guerra Fria se veio a acontecer depois da Segunda Guerra Mundial. A gente fala acontecer, mas não teve um confronto direto entre as duas superpotências, os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que como está aqui, eu acho que a maioria já sabe, mas que não saiba, a sigla é a URSS. A, podemos chamar assim, a mãe da Rússia, da Ucrânia, da Letônia, Bielorrússia, todos aqueles países da Europa Oriental, né? Então, no pós-guerra, no pós-segunda guerra, as potências da Europa Ocidental e o Japão estavam destruídos. A economia, a infraestrutura do país, tudo estava destruída. A sociedade estava toda embaralhada, assim, era um processo de reconstrução, teve que ter um processo de reconstrução bastante severo para que voltassem a pelo menos um pouco de como era antigamente, né? De como era antes da primeira e antes da segunda, desculpem, e até antes da primeira guerra. Então, países como Reino Unido, França, Itália, Alemanha, Polônia também, que mesmo não tendo combatido diretamente, sofreu muito no poderio, sofreu diante do poderio alemão, né? Foi um dos primeiros países a serem dominados pela Alemanha. Então, esses países se encontravam destruídos, sua economia desmoralizada, basicamente, um país, destruída. Acho que destruída é a palavra perfeita. Então, sobrou-se assim a ideia de potência para dois
polos, que seria os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Eles surgiram como potências militares e potências econômicas, sendo que os Estados Unidos, ah, na questão do quesito economia, ainda tinha uma evolução não, evolução, ah, ainda estavam na frente da República Socialista Soviética, da URSS. E logo após o fim da Segunda Guerra, esses países eles travam um conflito, não, como eu falei, não armado, um conflito ideológico, já que um é o berço que a gente pode chamar de capitalismo atual. Ah, assim, capitalismo não nasceu lá, mas lá foi o país que mais ah, espalhou essa ideologia para o mundo. Então a gente tem de um lado um país super capitalista e do outro lado um país que baseado nas ideias de Marx, de Lenin, de Trotsky para fazer a revolução do proletariado. Ah, no caso, atingiu o status de comunismo, né? A gente sabe que o comunismo, assim, não é como posso dizer, não é algo que foi implantado. O socialismo ele surge como uma forma de se chegar ao comunismo. O comunismo é como se fosse algo mais utópico a ser alcançado. Mas os países tinham essa tentativa, fizeram essa tentativa. A, a URSS, Cuba, China, Coreia do Norte decidiram apostar nesse modelo social. Então, esses dois países surgem como os seus representantes. Um representante do que seria o ideal comunista e outro representante do que seria a ideia capitalista. Então, a gente tinha essa divisão de primeiro mundo, como está no slide, primeiro mundo, que seriam os que apoiam o capitalismo, e o segundo mundo seria os que apoiam o RSS. O terceiro mundo ficaria por os países tidos como neutros. Então, é importante a gente falar, salientar que essa questão de primeiro, segundo, terceiro mundo, ele não é mais utilizado, já que não existe mais a URSS. A gente vive num mundo praticamente homogêneo, só temos, chutando assim, dois ou três países que ainda tentam implantar o comunismo, mas essa ideia de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, que a gente fala muito, como se primeiro mundo fosse o ápice da excelência, o segundo mundo, os países mais pobres, mas que ainda seriam melhores do que o terceiro mundo, que é, a gente tem o Brasil como um país terceiro mundo, mas ele era pobre, não, ele só era neutro nesse jogo de xadrez, né? Ele se tinha como neutro. Como aqui tem aqui capitalismo contra comunismo. Então, essa é meio que como eu posso dizer, isso é meio que o panorama do que seria a velha ordem mundial. Então, a Guerra Fria trouxe grandes avanços para as ciências. Também trouxe pavor em toda a população mundial, durante essa tensão, esses anos de tensão, essas décadas. Foram décadas que o mundo ele vivia numa. Opa, desculpa. Ah, tá. O mundo ele vivia numa corda bamba, né? Você tinha duas superpotências militares, as duas possuíam um arsenal nuclear, e que qualquer confronto que fosse desencadeado, se eles decidissem utilizar o seu armamento nuclear, certeza que não importasse
quem desse a primeira bomba, certeza que pelo menos alguns países seriam varridos da existência, devido a esse arsenal bélico que as duas potências tinham. Ah, então, essa corrida armamentista, que era sempre buscar evolução no método de produção de armas, tanto na questão nuclear, e a gente teve uma, podemos dizer assim, uma vitória da URSS quando produziu a Tsar Bomb, que foi a bomba nuclear mais poderosa já produzida, que a gente tem conhecimento, né? Então, essa corrida fez com que ocorresse um boom tecnológico e várias, várias invenções surgiram nessa época, invenções hoje que a gente utiliza no dia a dia e que a gente não faz a mínima noção de que essas invenções surgiram como um propósito de guerra, né? Então, eu coloquei aqui como exemplo o GPS, dispositivo de gravação GPS, que a gente utiliza atualmente, é basicamente triangulação de satélites, que é através desse triângulo formado pelo satélite. Claro que não é um triângulo perfeito, ó, os três satélites vão se alinhar em você, não, obviamente. Mas essa triangulação de satélites, ela calcula seu lugar no ponto terrestre. Então, GPS, que era para, obviamente, para saber como estava acontecendo, como o inimigo estava procedendo a um dispositivo avançado de espionagem, quando utilizado na, nas mãos do exército, né? Dos exércitos, ah, porque você consegue rastrear como é que está o desenvolvimento do seu inimigo. Se o seu inimigo está expandindo fronteiras, se ele está construindo galpões. Ah, claro, esses galpões serviriam para esconder outras coisas que o inimigo não queria que você descobrisse. Então, dando continuidade, dispositivos de gravação, como gravação de voz e gravação através das minicâmeras. Ah, é um dispositivo, era, né? Bastante utilizado pelos serviços de espionagem, como a CIA e a KGB. E esses dispositivos foram evoluindo, 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 até que chegasse a um ponto de que não fazia mais importância que esses equipamentos fossem disponibilizados para público. A maioria das versões eles nascem com uma proposta de guerra e só depois de alguns anos que essas invenções vêm a público e a gente vê como uma revolução e tal. A gente pode usar como exemplo o celular, surgiu na década de 80, mas que os exércitos já usavam desde a década de 70 com o propósito de guerra, né? Então, a internet também surge como forma de espionagem, criar uma rede de computadores, uma rede de comunicação para facilitar a troca de informações entre países ou entre membros dessas organizações de espionagem. Microondas foi tipo, o cara estava estudando sobre as microondas, na parte da física, e ele percebeu, ele estava entre dois polos, se não me engano, que emitiam essas ondas, e ele percebeu que uma barra de chocolate que estava no bolso dele derreteu. Então ele fez a ligação que derreteu por causa das microondas, que o calor, por causa do calor gerado pelas microondas. Aí, essa é a história que a gente já conhece, tá na cozinha de alguns de nós, né? E os computadores, que também serviram como forma de obter informação. E mais posteriormente foram trazidos para dentro de nossas casas, né?
assim, não deixam de, como eu posso dizer, não deixam de realizar seu papel de espionagem. E a gente pode estar sendo espionado agora, nesse momento, mas que seu propósito de guerra foi sendo aos poucos reformulado até que se tornasse um equipamento seguro para a utilização dos civis, né? Aí tanto que surge a sigla PC, que é Portátil Computer, já que os computadores que surgiram durante a Guerra Fria e naquela época eram imensos, eram ocupavam salas ou andares inteiros para processar as informações. E hoje a gente tem celulares e coisas minúsculas. Então, avançando, esses avanços serviram para alavancar a terceira revolução industrial. Como eu falei, foi um boom tecnológico, um boom, uma explosão assim de técnica, de informação, de novos procedimentos, de avanço científico. Então, se agarrando nesses avanços, desculpa, a indústria ela teve a oportunidade de avançar os seus meios de produção, né? Aí quando a gente tem a terceira revolução industrial, a revolução da robótica, a revolução da informática. Então, como eu falei aqui no último tópico, elas não entraram em combate direto, mas apoiaram outras disputas menores, como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a Revolução Cubana e o período militar em alguns países da América do Sul. A Guerra da Coreia a gente tem até hoje ah, o espelho, assim, o resultado do que foi. A gente tem uma Coreia que está dividida entre Coreia capitalista e Coreia comunista, que é a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Guerra do Vietnã havia também ideias comunistas, se não me engano, pela parte do norte, e que foi um país que os Estados Unidos resolveu intervir para apoiar a parte capitalista. No fim, se eu não me engano, não deu muito certo. Eu nunca estudei muito bem sobre a Guerra do Vietnã, mas no fim não deu muito certo para os Estados Unidos e eles tiveram que retirar-se do Vietnã, pois ah, havia uma pressão interna. Os Estados Unidos estavam sofrendo uma pressão interna por parte da população que não queria outra guerra seguida. Foi nessa época que teve a época de hippies, paz e amor, e a população fazia uma pressão interna para que os Estados Unidos tirassem suas tropas do Vietnã. Ah, se eu não me engano, nessa época tem um governo de Richard Nixon, talvez o mais odiado dos presidentes estadunidenses. Então, a gente tem a Revolução Cubana, a Revolução comandada por Fidel Castro e Che Guevara, para depor o antigo líder, que era um apoiador da, dos Estados Unidos. E a Revolução Cubana ela teve um ponto assim que talvez foi o ponto mais crucial, mais tenso da guerra, né? Tá tendo um filme, acho que é X-Men, se eu não lembro qual é, dois, mas é um que eles estão, que Magneto tá lá, ele segura os mísseis para segurar a guerra e até que a URSS e os Estados Unidos resolvem atacar os mutantes. Eu não lembro qual é o nome desse filme, mas vocês podem procurar depois. Enfim, a URSS estava para construir, ou estava levando carga e carga nuclear em alguns navios, uma frota de navios, a esquadra, não sei, coletivo de navios, não lembro. Mas, então, a Cuba fica muito próxima da Flórida, que seria território estadunidense. E você construir bases nucleares, bases.
e levar uma esquadra de navios para para o lado do seu inimigo é meio que uma jogada que quem está sendo atacado é, decide que é uma jogada ofensiva. Então, os Estados Unidos ficaram atentos quanto à movimentação da URSS, mas que no fim, como a gente está aqui para contar a história, no fim não levou a muita coisa, não. Ficou essa tensão e tal, mas que aos poucos foi se relaxando. E então também os Estados Unidos foi responsável por apoiar o período militar em alguns países da América do Sul, como no caso do Brasil, do Chile, da Argentina. Eram países que faziam. Eram países não, desculpem. Eram governos que faziam as chamadas caças aos comunistas. Então, apoiar governos militares era meio que uma jogada dos Estados Unidos de impedir que o comunismo viesse a crescer na América do Sul. Cadê? Tem uma fotinha básica, só para relatar, né, como era a disputa. Então a gente tem a nova ordem mundial. A nova ordem mundial, há discussões ainda se é em 1989, com a queda do Muro de Berlim, ou se é em 1991, ah, que seria aqui na dissolução da União Soviética. Mas enfim, são 2 anos assim de diferença que no fim não importam muito. Então, em 1989, o Muro de Berlim cai. Vocês acham que não sei se vocês já tiveram sobre esse assunto em história, com o professor Lobo. Então, o muro de Berlim cai e a Alemanha era dividida em dois. Passaram a ser assim uma linha imaginária entre a Alemanha e dividir a Alemanha em oriental e a Alemanha ocidental. Uma Alemanha capitalista e uma Alemanha comunista. E é assim, não havia liberdade no sentido de ocorreu a divisão se seu parente morava no outro lado na Alemanha Oriental e você morava no lado de Berlim Ocidental, você não poderia passar. Seu parente viveu anos e anos separado longe de você por um muro que era fortemente ah, guardado e que, enfim, impedia a livre movimentação das pessoas do lado comunista para o lado capitalista ou vice-versa, né? Ah, então, a Alemanha Oriental ela apresentou uma séria crise de pobreza, enquanto a Alemanha Ocidental ela prosperava, trazia marcas estadunidenses, marcas francesas, marcas inglesas. Era o paraíso do capitalismo, enquanto a Alemanha Oriental ficava restrito aos ideais comunistas, aos ideais socialistas da União Soviética. E isso meio que já foi criando uma ilusão nas pessoas que estavam no lado oriental de que aquela pobreza, aquela fome não era algo para se vivenciar durante toda a eternidade, né? Então se criando uma admiração pela Alemanha Ocidental. Se eu não me engano, eles chegaram até a disputar uma Copa, que eram dois países diferentes, a Alemanha Ocidental e Oriental, eles chegaram até a disputar uma final de Copa, se eu não me engano, com a Ocidental se saindo como vencedora. Então, dando continuidade, em 91, os países membros da União Soviética assinaram, tipo, quebrado, desculpa, o Pacto de Varsóvia, dando dissolução à União Soviética e criando países como Ucrânia, Rússia
Bielorrússia e vários Turbequistão e vários outros países da, da Europa Oriental, que deveria ser conhecido até como uma herança histórica. Esses países da Europa Oriental são mais preconceituosos, no quesito de aquela adoração à raça deles, raça pura, pura, entre aspas, né? Mas eles também são países menos desenvolvidos do que os países Alemanha não, desculpa, da Europa Ocidental. Então, o capitalismo ele acaba saindo como o sistema de produção vencedor, já que a principal potência que representava o comunismo, o outro lado da moeda, havia meio que assinado sua desistência e sua dissolução. Acabou-se não tendo mais representantes de peso. De peso eu falo naquela época, né? Achei que agora a gente tem um grande representante que é a China. Mas a China a gente vai falar mais sobre ela adiante. Ah, então, a gente tem a Cuba, a China e a Coreia do Norte como uns resquícios do que seria o comunismo, né? Que seriam os ideais, para pregar os ideais comunistas. E a China até apresentava uma divergência à União Soviética, já que a União Soviética era baseada nos preceitos de Lenin e a China sobre os preceitos de Mao Tse, que era o seu líder, Mao Tse Tung. Então, nessa nova ordem mundial, a partir dos anos 60, opa, desculpa, a, dos 60 ainda é a velha ordem mundial, mas a gente tem a seção de potências como o Japão, a China, a Alemanha, a França, a Itália e Reino Unido. Ah, das, como eu posso dizer, das potências já conhecidas, das que já tinham um histórico de serem grandes países economicamente e militarmente falando. E mais ao surgimento de novos países, que a gente vai falar também mais adiante, que podem tirar meio que esse status de potências desses países. E a China, a gente coloca aqui, mas o desenvolvimento da China é bem recente. A, a partir dos anos 2000, que a China começou a ter o seu crescimento considerável. Eu vou mostrar a vocês depois um site que mostra todo o crescimento do PIB. Vocês vão ver o crescimento gritante que foi o da China e o da Índia como exemplo. Como exemplo. Desculpa, beber água aqui. Não sei se vocês vão ouvir um barulho de língua lindo, tipo um ASMR. Se ouvir, desculpem. Acho que realmente eu percebo que eu falo demais às vezes quando eu quero. Então, dando continuidade a essa nova ordem mundial, essas novas potências, a gente tem a criação do G20. Anteriormente era G7, depois tornou-se G8, e agora misturou-se tudo. A gente tem o G20, que seria as 20 maiores economias do mundo. G20 é a abreviação para Grupo dos 20. Então, ele surge como uma resposta aos recessivos, recessivos não, sucessivos processos de recessão das economias emergentes e algumas economias já desenvolvidas no final da década de 90. Então, ele surgiu em 1999 para criar estratégias, criar políticas entre esses países que buscassem um desenvolvimento mútuo, e um dos seus preceitos também é o desenvolvimento sustentável, né? Desenvolvimento sustentável e também um desenvolvimento que atinja outras parcelas da população que eram mais deixadas de lado
como as mulheres e, no caso, os jovens. Então, esse grupo surge para debater as melhores maneiras de realizar um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento que atinja os países e que faça um crescimento econômico que evite futuramente crises e que seja benéfico para todos os participantes. Então, durante a crise de 2008, que foi a mais recente, até a possível crise de 2020 ou 2021 por causa do coronavírus, desculpem. Então, durante a crise de 2008, esse grupo trabalhou para construir estratégias com o objetivo de amenizar os impactos causados pela recessão. A gente teve, como por exemplo, a gente teve a injeção de capital em empresas para que meio que eles conseguissem continuar sua produção, para que assim a economia continuasse e conseguisse se restabelecer mais para frente, né? Então, o G20 ele concentra 2/3 da população mundial e 90% do PIB global. Ou seja, são 20 países que dominam toda a arrecadação monetária do globo, né? A gente tem como exemplo, na questão populacional, países extremamente populosos como China, Índia, Estados Unidos com seus 300 milhões, Brasil com 210, Indonésia que tem 220, se eu não me engano. Enfim, países populosos e países ricos, como os Estados Unidos, a União Europeia, que a União Europeia aqui é não representada por países, ela é representada pela União como um todo. Eu vou falar isso mais adiante, ah, sobre a questão da União Europeia, tá? E então esses são países que dominam toda a produção mundial, toda a arrecadação mundial. E para vocês terem uma noção de, acho que vocês já teriam uma ideia, a África só é representada nesse grupo pela África do Sul. É o único país da África que está presente entre as 20 maiores economias. E também, relembrando o que eu falei no slide anterior, são poucos, acho que nenhum. Estou falando assim, mas acho que nenhum dos países da considerada Europa Oriental também é um participante do G20, já que são países recentes, já que são países que ainda não tiveram seu desenvolvimento econômico progressivo, né? E até são países que passaram logo após o desmembramento da União Soviética, são países que passaram por períodos de guerra entre eles, como a Guerra da Sérvia, da Bósnia. Isso é coisa mais de história e tal. Aqui é a foto, eu gosto muito dessa foto, que mostra como foi os dias que se seguiram após a queda do Muro de Berlim. Finalmente, amigos, familiares, conhecidos podiam ah, se ver novamente após anos separados, né? E era um muro, literalmente um muro que passava por dentro de Berlim, dividia a cidade em dois. E quando foi anunciado que esse muro poderia ser derrubado, a festa foi impossível de se controlar. De aglomeração de gente para ver esse evento histórico, né? Então, nessa nova ordem mundial, a gente tem primeiro Japão como uma potência a ser, como eu posso dizer, a ser admirada contra a hegemonia
dos Estados Unidos. Como eu coloquei aqui nesse dado, no primeiro tópico, que o Japão apresentava em 95 um PIB equivalente a 72% do estadunidense. Só que o Japão ele acaba, ah, como eu posso dizer, acaba diminuindo o seu processo de desenvolvimento econômico. Eu vou também mostrar a vocês o gráfico do Japão, do PIB. Vocês vão ver que o Japão ele passa por muitos processos de recessão. Então, isso em 2007 fez com que o Japão representasse apenas 32% do PIB dos Estados Unidos. Caso seu PIB equivalesse a 32%. Porque os Estados Unidos continuaram no processo de crescimento e o Japão acabou entrando novamente no processo de recessão. E como consequência dessa hegemonia norte-americana, estadunidense, desse super desenvolvimento, dessa potência, desse crescimento, dessa potência, o mundo deixou de ser um mundo bipolar e tornou-se na nova ordem mundial seu mundo unipolar, com uma única superpotência a ser admirada, a ser, podem dizer, combatida. Aí é com vocês que decidem se ela deve ser combatida ou não. Ah, mas enfim, deixou de ser um mundo bipolar com duas superpotências criando esse embate e tornou-se apenas uma superdestar, né? Então a gente atualmente se discute a possibilidade de daqui 5 anos, 2024, a expectativa é que a China ela ultrapasse o PIB dos Estados Unidos. Então há uma possibilidade do mundo se tornar novamente bipolar devido ao crescimento da China. Tornar-se bipolar militarmente, militarmente, não sei. Ah, talvez, mas provável que não. Mas economicamente é indiscutível que a China está fazendo um processo de crescimento absurdo, e que será novamente não, nunca foi, mas que será um novo polo para, assim, um polo de referência para o desenvolvimento, né? Ah, então, eu não sei se eu falo agora ou se deixo para depois, mas enfim, vou dar continuidade para falar depois sobre a questão da China. Aqui tem essa fotozinha bonitinha para mostrar o embate no processo de exportação de produtos, né? A gente tem os Estados Unidos que ainda produz muito e que está assumindo um caráter de país sede. Ah, como, por exemplo, usar o exemplo da Apple, que é a maior empresa do mundo. Ah, a Apple tem sede nos Estados Unidos, isso é óbvio. Lá no Vale do Silício e tal. Só que grande parte do que é produzido na Apple, pela Apple, é produzido na China. Até tem um debate sobre como essa produção acontece. Alguns acusam de trabalho escravo, trabalho de semi-escravidão e trabalho infantil, mas a gente não vai entrar muito nesse debate. Mas enfim, a China ela virou um paraíso para as empresas porque ela oferece mão de obra barata e que meio que proporcionava para as empresas, para o capital, para o capitalismo, o ambiente ideal. Você tinha uma mão de obra barata, você não precisava gastar muito. Você tinha uma grande produção de massa, uma produção em massa, já que a mão de obra chinesa é possivelmente a maior do mundo. Então, para as empresas é ótimo você ter esse paraíso da produção que é a China, né? Aí faz com que a maioria dos produtos sejam
produzidos na própria China. Produtos de empresas estadunidenses sendo produzidos na China. Isso é meio que é irônico, já que os Estados Unidos, as empresas dos Estados Unidos estão fazendo a China se crescer. A China se crescer, não, desculpa, a China crescer. Ah, talvez tenha sido um movimento ah, meio que errôneo e tal, mas fez com que os chineses se tornassem uma superpotência mundial devido a essa terceirização da mão de obra. E antes de falar também, esqueci de falar da questão de como a China está se tornando um polo também tecnológico. Antes ela veio com um crescimento apenas como um polo produtivo, mas com o passar dos anos, ela foi desenvolvendo empresas próprias, empresas de alta tecnologia, que estão correndo atualmente com as empresas já renomadas norte-americanas. Tá como, por exemplo, talvez o exemplo mais conhecido atualmente é o da Xiaomi, que concorre com grandes nomes da tecnologia de, de celulares e tecnologia em geral, já que a Xiaomi produz de tudo um pouco, até guarda-chuva, mas ah, acabou sendo uma forma de tirar aquela hegemonia da Apple e também da Samsung, que é uma norte-coreana. Surgiu a Xiaomi, tem outras marcas não tão conhecidas aqui no Brasil, como a OnePlus, a Huawei, a Vivo, que é uma marca de celular também, porque lá você tem o maior mercado consumidor de smartphones no mundo. São cerca de 800 milhões de pessoas que possuem smartphone. Então, querendo ou não, acaba se tornando um mercado, como eu posso dizer, um mercado que pede bastante por inovação, um mercado que exigente é a palavra. O mercado chinês é um mercado exigente. Agora estão surgindo outras marcas vindo aqui para o Brasil na questão de carros, que é o caso da Chery, que está sendo representada pela empresa brasileira Caoa. Ainda não chega aos pés do que é uma Ford, do que é uma Volkswagen, Fiat ou Hyundai aqui no Brasil, mas está aos poucos caminhando para ocupar sua faixa de espaço no mercado global, os carros chineses. Então, no quesito militar, a gente ainda tem uma unipolaridade da, dos Estados Unidos, né? Só um minutinho, galera. Então, os Estados Unidos ainda é a única superpotência. É a potência que mais investe, o país que mais investe. Que tem um dado, em 2018 foram 649 bilhões de dólares. E isso equivale a 36% do total investido por todas as nações. Todas as nações somadas, 36% foi só os Estados Unidos que investiu. Todo o gasto com material bélico, quase metade foi investido apenas pelos Estados Unidos. E a China vem aos poucos
crescendo também nesse ponto, se tornando a segunda colocada no ranking de. Acho que era que é para ser 2018. Era para ser 2018. Mas que investiu 250 bilhões. Ainda está longe, é metade do que os Estados Unidos investiu, mas para um país que está passando por um processo de desenvolvimento recente, contra um que já vem sendo desenvolvido desde 1800, 1800 e quebrados, então a China está meio que mandando um alerta para os Estados Unidos, já que eles têm o maior, a China tem o maior exército em quantitativo de homens. É 1 bilhão, acho, de pessoas que podem lutar. Um exército gigantesco que fosse. Se a guerra fosse naquele modelo antigo de só, só tiro, com certeza a China ia amassar todos os países, devido ao seu quantitativo de, de homens ou mulheres na guerra, quantitativo de soldados. Mas os Estados Unidos, grande parte do que os Estados Unidos investe é em tecnologia. A gente tem atual, recentemente o desenvolvimento do projeto de aviação mais caro da história, que foi o desenvolvimento do F-35, um novo caça. Tem questão de desenvolvimento de armas laser, armas para equipar bombardeiros, navios, esqueci, fragatas para equipar fragatas e qual é o nome daquilo? Porta-aviões, raios a laser que seriam capazes de derrubar um avião. Tudo isso ainda naquela coisa de meio que teoria da conspiração, mas que já está se tornando uma certa realidade. Então, a Rússia, a gente pode considerar ela como uma potência militar, não chega a ser como os Estados Unidos, mas é uma potência sim, porque ela tem um grande estoque de armas devido à produção da URSS. Acho que vocês já chegaram a ver, não sei, na cidade pesquisa, a questão de tanques andando nas ruas russas, né? Se eu não me engano, até se na Rússia você pode ter um tanque de guerra, já que são tanques produzidos na Segunda Guerra, que, cara, você não vai andar armado, mas que eles tendem a vender, já que são tanques antigos, que não há mais a produção deles, e para dar, não posso dizer, para dar escoamento, se eu não me engano, não vou dizer que com certeza, mas um cidadão russo, ele pode ter a oportunidade de ter um tanque de guerra na garagem. Então, a Rússia ela também tem a maior reserva assim, de armas nucleares, também devido à herança da URSS. Armas nucleares a gente fala aqui, mas não é só bombas, também tem os submarinos nucleares que são movidos a energia nuclear, né? Tem um pequeno reator dentro deles, isso que faz com que eles não precisem submergir não precisem emergir por um longo período de tempo e conseguem ficar debaixo d'água por dias, semanas seguidas. Ah, então, em alguns conflitos atuais, a gente ainda é possível evidenciar uma bipolaridade de como era na Guerra Fria, só que trazendo para o tempo de hoje, né? Como é a questão da Guerra da Síria e da Venezuela. Não a Guerra da Venezuela, a questão da Venezuela. Então, a Guerra da Síria é uma guerra confusa,
É uma guerra complicada de explicar. Ah, trabalha-se muito a geopolítica, então é coisa para uma aula inteira falando disso. Mas resumidamente, você tem uma Síria que é meio que inimiga dos aliados dos Estados Unidos na, no Oriente Médio, que é a Arábia Saudita. Se eu não me engano, a Arábia Saudita queria exportar, esta- a Arábia Saudita queria exportar barris de petróleo pelo Mar Mediterrâneo para ficar mais perto, já que eles não têm que fazer uma volta na África para chegar nos Estados Unidos e na Europa. Mas nesse caminho tem a Síria, que não queria, né, deixar isso acontecer. Isso eu tô juntando os pequenos fragmentos do que vem na minha cabeça, do coisas que eu li há um tempo. Só que, do outro lado, você tem uma Rússia que passa um gasoduto russo nas terras sírias. Então, meio que fica os Estados Unidos querendo depor o governo do ditador Bashar al-Assad, que é o governante da Síria, ah, os Estados Unidos apoiando as forças rebeldes, enquanto você tem uma Rússia, que é aliada da Síria, apoiando o governo sírio. Isso também tem muita questão, que eu não vou entrar aqui, questões de como os Estados Unidos eles meio que financiam ah, grupos terroristas. Há algumas suposições que os Estados Unidos financiavam o Estado Islâmico para, para depor o governo de Bashar al-Assad. Mas não vou entrar nisso aqui, é muita coisa, é um assunto confuso, é um assunto que gera polêmica. E, mas a gente pode também deixar de citar de como a Rússia apoia o governo sírio, que é um governo que, querendo ou não, realizou um massacre nas suas terras. Foi essa guerra. Então, a gente tem também a questão da Venezuela, talvez é a mais recente, que tem uma figura que é o ditador. Até esqueci o nome dele agora. Não lembro. Mas é aquele ditadorzinho, Nicolás Maduro. É, Nicolás Maduro, que pessoalmente fica evidente a fraudulência das eleições na Venezuela, né? Mas deixando isso de lado, sendo imparcial, você tem um governo de Nicolás Maduro já questionado. No começo, 2013, ele veio como sucessor de Hugo Chávez, sucessor natural, e obviamente você colocou ele lá devido à figura de Hugo Chávez. Hugo Chávez foi um líder marcante nos governos da América do Sul. Nicolás Maduro subiu ao poder utilizando a figura do seu antecessor. Ah, então, atualmente ano passado, acho que foi no retrasado, depois de mais uma eleição que apenas Nicolás Maduro concorreu, teve aquela revolta no parlamento. Foi quando, acho que era deputado, Juan Guaidó se declarou presidente, né? Foi toda aquela bagunça na Venezuela e tal. O que eu quero falar é que, nessa questão, a Venezuela, o governo de Nicolás Maduro, ela era apoiada e ainda é apoiada pelo governo de Vladimir Putin na Rússia. E Juan Guaidó ainda é apoiado pelos Estados Unidos, né? Não sei como está essa questão da Venezuela, mas logo quando surgiu, os Estados Unidos determinaram que o governo de Juan Guaidó era o governo legítimo, não só dos Estados Unidos, como é
maioria da Europa, dos países considerados Ocidente, né? Ou de que apresentam o modelo de vida ocidental. E Nicolás Maduro ficou basicamente sendo apoiado pela Rússia. Se não me engano, ele foi também apoiado pela China. Mas enfim, isso também mostra como, querendo ou não, ainda há essa polaridade naquele joguinho de xadrez, naquele controle de bonecos, de ventrílogo e tal. Então, falando no militarismo, a gente vem abordar sobre algumas atitudes imperialistas dos Estados Unidos. E no final também no conflito da Crimeia, da Rússia, né? A gente tem que citar a guerra do Iraque e do Afeganistão como um dos precursores, assim. Foi logo após a queda, e foi 2001, acho que não, 90 e pouco, que foi quando teve o ataque às Torres Gêmeas e foi meio que uma legitimação. Também outra teoria da conspiração de que os Estados Unidos tinham derrubado as Torres Gêmeas, os próprios Estados Unidos, para invadir o Iraque e o Afeganistão atrás de petróleo. Mas isso vai com vocês, se vocês acreditam ou não. Enfim, a, foi uma atitude imperialista a invasão do Iraque no sentido de ah, não teve, como eu coloquei aqui, no final, não teve aprovação do Conselho de Segurança da ONU. Para quem não sabe, o que seria esse conselho? Depois da Segunda Guerra, 5 países surgiram com a ideia assim, de criar um conselho permanente e há outros 15, se eu não me engano, que ficam revezando posições nesse conselho. Aí é Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra e França. Então, uma ação só é realizada no país, uma intervenção militar, quando se tem consenso dos 5 países. Isso não aconteceu na invasão do Iraque. Os Estados Unidos ele só teve apoio da Inglaterra, outros 6 países não quiseram apoiar, não deram um veto para ele continuar a ação, só que mesmo assim ele continuou. Isso meio que quebrou aquela ideia de por que o Conselho de Segurança da ONU existir, sendo que quando a maior superpotência decidir fazer alguma coisa, ela vai lá e faz e passa por cima da própria organização que ela ajudou a montar, né, a criar. Então, a gente tem também a guerra do Afeganistão. Antes, voltando, falando da guerra do Iraque, eles usaram o preceito de que iriam invadir o Iraque para depor Saddam Hussein, mas, como eu falei, não teve o apoio do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Teve a guerra do Afeganistão, que foi tipo meio que uma caça a, a grupos terroristas que eles afirmavam se esconder no Afeganistão e que o Afeganistão ele proporcionava o ambiente perfeito. Ele meio que deixava os terroristas responsáveis pelos ataques se esconderem lá nos seus países e não iria informar nada aos outros países. Ele também teve, acho que em 2011, o conflito da Crimeia, a Guerra da Síria, que eu já acabei já falando antes. Então a gente teve o conflito da Crimeia, que foi uma invasão russa, uma parte da Ucrânia. A Rússia chegou lá e colocou seu exército. Se eu não me engano, não houve conflito. Ou houve, não lembro muito bem. Mas que a Rússia impôs, chegou lá e colocou, afirmando que a Crimeia pertencia à Rússia. Isso deu um maior rolo na época e tal, mas no fim a Crimeia foi anexada pela Rússia, muito porque também a população da Crimeia ela considerava-se parte
da, da nação russa, né? Tem uma identidade de russo, uma identidade russa. Aqui tem a foto do belíssimo caça F-35, o projeto mais caro da história da aviação. Deixa eu só ver aqui. Um bocado de mensagem. Hum, tá bom. O projeto mais caro da aviação, da história da aviação, foi um projeto que ele foi criticado porque foram alguns bilhões de dólares no seu investimento, que de começo ele não trouxeram muito benefícios, porque os primeiros protótipos do jato ele vinham com sérios problemas, mas que aos poucos esses problemas foram sendo resolvidos e atualmente é o caça, o avião de guerra mais evoluído, acho que a gente pode dizer, que a gente tem atualmente, né? Hum. Então, a doutrina Bush basicamente era desencadear ataques primitivos em países considerados como uma aliança, como uma ameaça. Como falei, o Iraque, Irã, Coreia do Norte e Afeganistão. Países que não concordavam com a ideia estadunidense e tal, não eram muito chegados nos Estados Unidos e considerados como berço do terrorismo. A gente vê isso, que isso é tão sério, ah, que até botei repetido isso aqui, olha só. Ah, a gente isso é tão sério que a gente pensa no Oriente Médio, a gente já pensa em terrorismo. Foi uma ideia meio que implantada na cabeça da gente de que árabe é terrorista e tal, mas, mas isso é uma coisa bem séria de se falar e talvez os primeiros terroristas assim não fossem os árabes. E eles meio que acabaram levando a culpa. Se você estudar sobre a questão de Israel-Palestina, você vai ver que meio que o povo que morava no Oriente Médio é meio que uma vítima do que foi que aconteceu lá no desenvolvimento de Israel, mas isso eu não vou entrar aqui. Esse debate, muita polêmica e tal. Então, como eu falei, acabei repetindo, a invasão do Iraque não ocorreu com legitimação do Conselho de Segurança. Então foi uma invasão nos moldes do imperialismo, aquele imperialismo que atingiu a África, que os países da Europa, acho que é assim que ficou melhor, né? Os países da Europa, eles invadiram a África só ah, para adquirir materiais de produção, né? Ou mão de obra escrava. Então, deixa eu até ver quanto tempo já tá. Ah, uma hora, mais de uma hora. A nova ordem mundial, economicamente falando, né? Ela trouxe consigo uma nova filosofia do capitalismo que seria um neoliberalismo. Neo, novo liberalismo, a gente já conhece, ou se não conhecer ainda, mais para frente, ou eu, o professor de História, o professor Lobo, falaremos sobre liberalismo, acabaremos falando sobre liberalismo. Então, esse modelo era pautado no Estado mínimo e a máxima competitividade. Ah, acho que não tem muito o que falar, tá bem difícil nesse tópico, mas é um modelo econômico assim que preza para deixar as empresas trabalharem, deixar as empresas se desenvolverem
E o Estado não intervém. O Estado só vai para dizer o que é, como eu posso dizer, o Estado vai intervir quando for o caso de uma empresa estiver praticando ah, venda casada, quando uma empresa estiver praticando, fizer uma junção meio que proibida, queria abocanhar parte do mercado, nessas coisas, só para regular, mas que não iria interferir, não seria um Estado, como eu posso dizer, não seria um Estado que controlaria a economia. A economia ia se controlar sozinha. Então, um dos preceitos seria a concorrência máxima entre as empresas, né? Deixar as empresas se degladiarem para ver qual é a melhor, qual oferece o melhor produto, ou até não isso, qual oferece o produto mais barato, não necessariamente é o melhor, mas que acaba sendo preferido pela população, pelo mercado, né? A gente tem pessoas que apoiam a um extremo liberalismo, que a gente pode chamar de anarcocapitalismo, que é o Estado deixa de ser mínimo, o Estado ele vira inexistente e o mercado é quem vai regular, o mercado controla tudo com o máximo de privatização. Tudo seria privado, o Estado, como não existe, não iria proporcionar, como eu posso dizer, não iria proporcionar nenhuma atuação para manter o estado mínimo de bem viver, como educação gratuita, como educação gratuita não, a gente paga imposto, não é gratuita. Uma educação pública, como a saúde pública, e então o Estado deixaria de existir, tudo seria privado, tudo seria movido pela mão invisível do mercado. Então, a nova ordem mundial é um período que marca não, que é marcado pelo avanço da globalização e consequente terceira revolução industrial. Ah, a globalização meio que transformou o, o cotidiano, fez com que os países, o cotidiano da população no mundo, da população dos países, fez com que as nações se interligassem pelos meios de comunicação, pelos meios de produção, meio que você se torna todo o planeta um único país grande, que você pode ir para qualquer lugar, você pode ir ah, para o Japão em 24 horas, em 23 horas de avião, o que seriam alguns meses, alguns anos atrás, se fôssemos de barco. Então, primeiro que os países abrem suas fronteiras para o capital estrangeiro, para as pessoas estrangeiras, e o mundo fica conectado, o mundo fica interligado, e temos assim uma globalização, uma criação de um globo em que o que acontece em um lado impacta no outro e vice-versa. O que acontece em um lado do mundo impacta no outro lado do mundo. Então, como falei, as empresas acabam se espalhando pelos mais diversos países, inclusive em regiões que eram consideradas comunistas, como o caso da Rússia, da Ucrânia, da Bielorrússia, do Uzbequistão, ainda não, da Coreia do Norte. A Coreia do Norte ainda apresenta caráter estatista, ou seja, tudo é produzido pelo Estado, todas as empresas são estatais. Cuba. Cuba acho que abriu recentemente. Não lembro.
Cuba não, a Venezuela mais ou menos. E é aí que eu entro na questão da China. O nome do país, do governo, do partido que governa a China é o Partido Comunista Chinês. Assim, a China é um caso engraçado, um caso controverso. Você tem a segunda maior economia mundial. Sim. O Estado meio que regula o cotidiano das pessoas. Sim. Você tem o capital estrangeiro sendo, como eu posso dizer, sendo implementado grosseiramente, como acontece na China, o que é uma característica do capitalismo, do neoliberalismo. Sim. Então, meio que o governo da China se coloca o nome de comunista, tá lá, Partido Comunista Chinês, mas não é necessariamente um governo comunista. Você tem um país que produz muito, um país, se eu não me engano, forma 1 milionário por dia, um país movido a capital. Teve seu crescimento baseado no capital estrangeiro e agora está até realizando um processo em alguns países da África de uma neocolonização. Então, definir a China como um país comunista fica meio difícil, porque todas essas características que eles apresentam meio que puxa eles para o lado capitalista da coisa, né? Enfim, ah, se é, quando se tornarem a maior potência do mundo, eles resolverem implantar o comunismo, aí realmente podemos dizer que a China é um país comunista, seria um país comunista. Se estatizassem tudo, se fechassem fronteiras, essas coisas e tal. Mas enquanto ela tivesse o crescimento pautado no capital estrangeiro, realizando importações e exportações gigantescas, a quantidade de produtos exportados pela China é gigantesca, a gente pode considerar um país capitalista, né? Enfim, isso demanda umas pesquisas, demanda um debate. Mas prosseguindo, ah, então as empresas elas se organizam em conglomerados. Meio que você tem uma restrição de mercado. Isso eu vou mostrar na próxima imagem. Eu nunca acho essa imagem para meio que demonstrar as empresas aqui no Brasil. Sempre são as mesmas empresas que aparecem. Mas você vai ver, vocês vão ver que o capital ele é fechado em alguns pequenos grupos. Toda aquela infinidade de marcas, na verdade, pertencem a um grupinho, no caso, uma empresa. A gente tem, como exemplo, a Nestlé, que é dona de várias empresas, a Unilever, Coca-Cola, Kraft Foods, que essa é mais dos Estados Unidos, a Volkswagen, que Volkswagen é dona da Audi, que é uma marca de luxo, é dona da Bugatti, que é uma marca de luxo, é dona da Lamborghini, que é uma marca de luxo, mas a Volkswagen ela não deixa de ser uma marca de emergentes, pessoas mais pobres. Eles produzem carros mais baratos do que suas concorrentes mais caras. Ela é a dona daquela marca de luxo, produz carros, mas esses carros não competem com com essas marcas, né? Com essas marcas de luxo. Se não me engano, ela é dona da Porsche também. Não lembro muito bem. Mas enfim, a Lamborghini, para quem não é ligado,
é a principal rival da Ferrari e a Bugatti. Atualmente produz o carro mais, de produção mais rápido do mundo. E qual foi outro que eu falei, meu Deus? A Audi produz carros mais acessíveis do que essas outras duas, mas que ainda são carros de classe média alta e tal. Enquanto a Volkswagen ela é mais restrita naquela faixa de mercado das pessoas com a menor renda. Então, ah, e esse período da nova ordem mundial ele é marcado pelo surgimento de blocos econômicos ou acordos ou zonas, como é o caso do NAFTA, do Mercosul e da União Europeia. Aqui é a imagenzinha que eu falei das marcas. Você tem aqui, por exemplo, a Johnson Johnson. A Johnson Johnson desse Splenda aqui, né? Splenda não é usado aqui no Brasil, mas a Johnson Johnson dona da Oral-B, da Tylenol, cadê? Da Band-Aid, da Listerine, da Johnson Baby, obviamente, da Nicorette, não, da Carefree, esses absorventes. Mas, enfim, você compra um produto, você meio que. ah, Você acha que está comprando concorrente, mas está comprando da mesma marca, assim, né? Como a da Dove, da Axe, aqui da Unilever. Comfort, eu não lembro, cara. Enfim, que é a Axe, Dove, a Corneto, isso aqui, esses sorvetes aqui, a Bercel, Knorr. E também aquela coisa, né? Eles não se restringem a uma faixa de mercado. A Unilever aqui produzindo alimentos, mas também produz aqui alimentos e tal, mas aqui também produz coisa de limpeza. E acho que o exemplo mais legal é da Coca-Cola, porque você não meio que não tem opção. Ou você compra Coca-Cola, ou você compra Pepsi, da PepsiCo, ou a Guaraná Antártica. Porque Fanta pertence à Coca-Cola, Sprite pertence à Coca-Cola, Quite pertence à Coca-Cola. Você acha, não vou dar dinheiro à Coca-Cola, vou comprar Quite. Você tá comprando Coca-Cola do mesmo jeito. A PepsiCo é dona das salgadinhos, Lay's, Cheetos, Ruffles, da Pepsi, da H2O, do Todinho. Hum, Deixa eu ver mais o que. Acho que Kraft é mais comida besteira, essas coisas assim. E a Nestlé tem essas coisas de chocolates. Nestlé acho que é mais fácil assim. Você sabe que tá comendo Nestlé quando você come chocolate. Mas também a Nestlé é dona da L'Oréal, dona da Garnier, dona da Vic, que é coisa de skincare, né? E também é dona da Diesel, da Ralph Lauren. Ah, acho que é Giorgio Armani e tal. Enquanto a P&G é dona da coisas de limpeza, é dona de alguns produtos de higiene bucal, não. A Oral-B é da P&G, verdade. Cadê? Sim, dona Gillette, da Waze, Pampers, Duracell, tal. E também é dona da Hugo Boss e da Lacoste. Então você vê que não importa o que você está comprando, você vai estar comprando para alguma dessas marcas no final de contas, né? Olha aqui a Mars que produz chocolates, M&M, Snickers, Twix, mas também ração para cachorro como Royal Canin, Pedigree, Whiskas, que é para gato.
Ah, pulando isso. Ah, então, a nova ordem mundial, blocos econômicos. Então, a nova ordem mundial, para proporcionar um desenvolvimento mais equalitário entre os países meio que vizinhos, não necessariamente são vizinhos de fronteiras, mas que tem conjunto, tem algumas coisas em comum, os conjuntos em comum que compartilham a mesma condição de desenvolvimento, compartilham características próximas. Eles meio que, para fazer acordos, vamos desenvolver, quer ser meu amigo, vamos sim, obrigado, eu tenho o que você quer, você tem o que eu quero, vamos criar acordos para nos desenvolvermos. Ah, então, eles se organizam em blocos, que podem ser zonas de livre comércio, uniões aduaneiras ou mercados comuns ou uniões econômicas monetárias. Zonas de livre comércio, zona de livre comércio, a gente tem uma busca gradativa da liberação do fluxo de mercadorias e de capital. Basicamente, NAFTA. NAFTA, que seria Canadá, Estados Unidos e México, ele tem aquilo lá, Estados Unidos fez muito isso de investir em fábricas no México, como os Estados Unidos fizeram com a China, investir em fábricas do México, o México produzia para eles, mão de obra barata, a população grande, mão de obra abundante, então isso é ótimo para mim, eu tenho capital de volta, você investe aí, vocês ficam com aquele dinheirinho, juntam aquele dinheirinho, desenvolvem mais coisas para mim, e mais fica restrito a isso. As suas mercadorias podem entrar aqui no meu país e só. Não há uma livre, uma livre, pode dizer, uma livre circulação de pessoas. Tem a questão do muro que ainda não foi construído, mas não há essa questão. Eles não pararam para colocar em pauta isso. Só quero que você produza, eu dou o dinheiro, você produz, você me dá meu produto de volta para eu vender aqui e você pode enviar seus produtos para cá. A gente reduz umas taxas e tal, e beleza. Isso é o NAFTA. Obviamente, os Estados Unidos sai como um grande, como um grande, como eu posso dizer, os Estados Unidos sai como o grande lucrador, porque os produtos mexicanos não competem com os estadunidenses, né? Então, meio que eles produzem, reduziram a taxa, fizeram o México reduzir a taxa, assinar lá para os investimentos dos Estados Unidos terem taxa reduzida. Então, eles produzem menos, produzem gastando menos, mas produzem a mesma quantidade e para eles é ótimo. O México que se vire, o Canadá, como sempre, não existe. O Canadá tá sempre lá, nem outro e tal. Deixa eu falar, beber água para falar da União Aduaneira. Bebam água, galera. No mínimo 2 litros de água por dia. Para não criar pedras nos rins, porque dói demais. Isso é quase como levar um tiro. Quase como levar um tiro. Até minha voz tá falhando. Ah, ah, enfim, é quase como levar um tiro. Então, a União Aduaneira ela busca a abolição de taxas no comércio entre países do bloco e uma tarifa padrão para países externos. Ou seja, a gente tem um exemplo do Mercosul. Ah, a gente tem Brasil, Paraguai e Uruguai. Eles estão lá comercializando. Tal, 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 tal. As taxas de exportação ou de importação que esses países eles terem por produto, no caso, vou usar, por exemplo, ah, o vinho da Argentina vindo para cá. Meio que a gente produz vinho, o Brasil produz vinho em Petrolina e
ali no sul, que é onde as vinícolas se desenvolvem melhor, né? Mas vamos continuando. A gente não produz vinho. Não seria interessante para a economia brasileira ter esse vinho aqui, né? Já que a gente produz nosso próprio vinho. Então seria ótimo que a gente fosse o próprio vinho e estar movimentando a economia do Brasil. Mas como a gente está no Mercosul, a gente meio que fica obrigado a aceitar, reduzindo taxas, no sentido de quando não existisse o Mercosul, não existisse nenhum acordo, se a Argentina quisesse exportar vinhos para cá, ou no caso alguém daqui que quisesse importar vinhos da Argentina, é, vocês têm que saber isso. Quem está colocando para fora está exportando, quem está colocando para dentro está importando. Enfim, caso alguém aqui quisesse importar, ou caso a Argentina quisesse exportar vinhos para aqui, era imposto uma taxa para que o produto brasileiro ele ficasse mais barato ou o mesmo preço, para que assim pudesse concorrer com o que vinha de fora, né? Isso meio que não aconteceu com a abolição de taxas no comércio entre os países no Mercosul. Teve uma meio que deixou igual, tal, todas as taxas foram reduzidas ou abolidas e a gente pode importar ou exportar sem problema nenhum. E também teve uma tarifa padrão para exportação para países externos. Ah, por exemplo, Brasil, a gente não quer exportar carne para a França. Ah, no caso, o Brasil ele não, vou cobrar menos na taxa para que a França compre de mim e deixe a Argentina se virar. Não. O Brasil meio que tem que igualar a taxa com a Argentina e fazer com que a França escolhesse devido à qualidade, devido a seus requintes, qual eles iriam preferir, qual seria mais vantajoso para os franceses. Então, é meio que isso. Você tem uma abolição de taxa no comércio entre os países e uma tarifa padrão para os países externos. Também entre os países do Mercosul é possível você ter como eu posso dizer, você transitar livremente só com sua identidade sem necessitar do passaporte. Isso foi até a questão da prisão de Ronaldinho, que ele foi preso porque estava com passaporte falso, sendo que ele não precisava de passaporte, só precisava da identidade, né? E esse livre transitação de pessoas e tal, mas não é tão livre quanto no caso da União Europeia. Até essas coisas das placas foi uma questão, tipo, trocar as placas também foi por causa como eu posso dizer, de quantidade, já que a quantidade de combinações nas placas antigas estava acabando já. Eram cento e poucas milhões, cento e poucos milhões. Aí com essa nova placa subiu para 400 milhões, então vai ter placa até 2030, mas também para deixar a placa brasileira mais parecida com os países do Mercosul e que assim facilitasse o trânsito entre esses países, né? Então a gente tem por último o mercado comum, que é uma padronização das legislações vigentes entre os países do bloco, eliminação das taxas externas e padronização das. Não, desculpa, isso aqui era para estar eliminação das taxas internas e padronização das taxas externas. Liberação de circulação de pessoas, capital, mercadorias e serviços. O auge da União Europeia foi a criação do euro como moeda única. Assim, o bloco foi o único a atingir o caráter de união econômica ou monetária. Então, basicamente, na Europa você tem um mega país
composto pelo Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, França, não mais a Inglaterra, não sei se foi aprovado já, não lembro, mas que você pode livremente transitar entre os países, você pode usar a mesma moeda, você tem apenas o euro, essa é a questão que a União Aduaneira não tem. A União Aduaneira ela é meio que um meio entre a zona livre de comércio e o mercado comum, mas querendo ou não, o país do Mercosul eles possuem suas próprias moedas. O peso argentino, o real brasileiro, o dólar paraguaio. Ou seja, se você sai do Brasil, vai para o Paraguai, você vai ter que trocar dinheiro. Você vai sair do Paraguai para a Argentina, você vai ter que trocar dinheiro. Isso não acontece na União Europeia, todo mundo usa euro, você vai para qualquer lugar, sua moeda vai valer, você sabe que vai estar valendo. Então, acho que foi só o mercado comum, ou no caso a União Econômica, ela é meio que o suprassumo do que seria o ideal, assim. O ideal não, o ideal é um ponto de vista, né? Mas uma, o ideal da padronização entre os blocos econômicos, o ideal de um bloco econômico, né? Ah, acho que só. É, essa questão só. Então, a gente tem, deixa eu ver, o BRICS, a nova polaridade. Ah, já está bem explícito aqui que o BRICS não é um bloco econômico, ah, muito menos militar, é apenas um grupo de países em desenvolvimento, considerados em desenvolvimento, que buscam desenvolvimento conjunto, a redução de taxas, essas coisas básicas de ficar mais rico, né? Então, o BRICS formado pelo Brasil, Rússia ainda, China e África do Sul, ou South Africa em inglês, para ficar bonitinho e combinar, para ficar BRICS. Ah, é um conjunto de países que tendem, tendem, não quer dizer certeza, mas tendem a ser as próximas potências mundiais. Aqui, desses cinco, a gente tem como principal exemplo a China e a Índia. O Brasil está devagar demais, já era muito forte o Brasil, mas a gente teve uma leve diminuída, principalmente depois de 2014, com a questão da Petrobras, entrou em recesso. A Rússia caminha, mas a passo devagar, mais rápido que o Brasil, mas ainda devagar. Ainda está dando saltos. A China também. E a África do Sul foi até contestado na época que entrou. Porque entre esses aqui, esses quatro primeiros, eles figuram como as 20 economias, entre as 20 economias mais fortes do mundo. A África do Sul, nem isso. Foi meio que uma representante do bloco econômico da África. Ah, então, são países que apresentam potencial de desenvolvimento elevado. O Brasil, que é conhecido como um gigante adormecido, né? A Rússia, a Índia e a China. E a África do Sul, que é o país, acho que é o país mais rico da África, mas ainda está atrás desses quatro, obviamente, mas que apresenta uma condição favorável para o crescimento nos próximos anos. Ah, deixa eu ver mais o que. Então, como eu falei, o objetivo dele não é ser aliado militar, não é um bloco econômico, mas é proporcionar apoio. Caso ah, um país esteja necessitando de investimento estrangeiro, no caso, por exemplo, a Rússia precisa de um investimento. Os outros países, os outros quatro, eles se uniriam para meio que doar esse dinheiro para que a Rússia conseguisse reverter essa situação que ela hipoteticamente estivesse, né? Não é um bloco, não tem acordo assinado nem nada,
São apenas quatro coleguinhas querendo morder um pedacinho no que seriam as maiores economias do mundo. A China é o país com o ritmo mais acelerado, sendo o novo polo que baterá de frente com os Estados Unidos. Isso eu já falei antes, não tem muito mais o que falar. Vou mostrar para vocês a questão do bloco não, do desenvolvimento no site do Banco Mundial. Mas daqui a pouco a gente acaba a aula, beleza? Ah, tem a foto aqui da reunião de 2019. Toda vez não lembro o nome desse cara. Nem o do presidente da África do Sul, seja presidente ou primeiro-ministro. Nem do da Índia. Aqui Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil. Vladimir Putin, presidente da Rússia, presidente até 2036. E Xi Jinping, atual líder da China. Então, gente, foi uma aula bem extensa, acho que já foi dar 1 hora e meia. Foi 1 hora e 40 de aula. Acabei me perdendo em alguns pontos, mas é um assunto bem extenso, é um assunto que necessita um estudo. Só que, infelizmente, ou infelizmente, depende do ponto de vista, ele não cai tão intensamente nos vestibulares, apenas uma questão ali ou aqui, uma questão aqui, mas é um assunto importante para vocês meio que terem uma noção. E é um assunto que se interliga com os outros dois que a gente falou, que foi a Revoluções Industriais e os manteigas de produção. O próximo, acho que é. Eu nem lembro. Nem lembro qual foi. Deixa eu ver aqui. A geografia. Próximo assunto, gente, será sobre globalização. Será sobre a globalização, ou seja, esses três aqui, esses quatro, até esse quinto aqui, sexto, meio que são um mega assunto interligado e que foi dividido, separado para deixar mais fácil. Ah, cadê? Aqui. O GDP. Foi para mostrar para vocês a questão do PIB dos países. Ou seja, atualmente, ó, vamos ver, 90, vou botar 89. A gente tem um PIB quando o mundo presenciou o fim da União Soviética de 20 trilhões, todos os países somados. E a gente cresceu bastante de lá até cá. Aqui, 2008, 2009 foi o quê? Após a crise de 2008. Só que o mundo não demorou muito, continuou a crescer. Teve essa queda de 2014, que eu não lembro por quê. Mas enfim, a gente está retomando o processo de crescimento. Vamos aos Estados Unidos. Estados Unidos, o país do capitalismo. A gente vê que é uma curva dos 60 aqui, 543 bilhões até 2019, 21 trilhões de dólares. É uma curva progressiva que vai crescendo aos poucos. Questão de 2008 aqui, a queda e tal, mas que apresenta um ritmo meio que 600 milhões, 400 milhões, vai crescendo aos poucos. Aqui é 5 milhões, 6 milhões, aí foi para 600, 6 milhões e 200, 6 milhões e 500, 3 milhões e 800, 7 milhões e 200. É um crescimento mais devagar, devagar assim, né? É um crescimento progressivo. Enquanto tem esse. Opa, Japão não. Mostra o Japão. Ah, mas eu quero mostrar só um.
A luta do Japão. China. O que é que aconteceu com a China? Até que Estados Unidos e China. A China saiu. Enquanto os Estados Unidos tinham um PIB de 500 bilhões, a China tinha de 50. Ó, a China começou a crescer a partir de 1993, foi quando teve opa, para desenvolver. Ah, aqui estava em 400 mil bilhões, o PIB da chinês, 93. Enquanto os Estados Unidos já chegou na casa dos trilhões. O que aconteceu na China foi isso. Enquanto a curva dos Estados Unidos vem crescendo aos poucos, a curva da China começou a crescer a partir de 2005. Para 2005, a China, Estados Unidos, vamos dizer que crescia de 500 em 500 bilhões, a China crescia aqui de 2 bilhões, 700, 2 trilhões para 3 trilhões e 500, ou seja, a 800 bilhões. Aqui cresceu 1 trilhão em um ano. Em 2008, a China não parou, como os Estados Unidos. Em 2008, a China continuou a crescer mais devagar, obviamente, mas cresceu. E assim ela continua crescendo sempre. Ah, de 2010 para 2011, ela cresceu 1 trilhão e 500 bilhões. Enquanto os Estados Unidos, em 2010 para 2011, ele cresceu 500 bilhões. Então, o ritmo de crescimento da China é muito mais elevado do que o dos Estados Unidos. Isso leva à especulação que em 2024 a China esteja aqui e os Estados Unidos esteja basicamente aqui. Ah, tá. O Japão, que eu falei também antes. O Japão, como eu falei, ele tem um processo de crescimento tal, 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 tal. Aqui os anos dourados do Japão, cadê? Ah, tal. Aqui os anos 80. Foi o crescimento do Japão, 95. Aqui já dá pra ver que estagnou. De 88 até 90 teve uma estagnação. Aí já passou por cima de crescimento, o processo de crescimento caiu novamente. Cresceu, caiu, cresceu, caiu, cresceu, caiu, pronto, cresceu, manteve, cresceu, cresceu, caiu novamente. Tá, 2000, cadê 2008? Ah, 2008 para 2009 cresceu, Japão, cresceu 2 bilhões. Manteve aqui, caiu novamente e agora está mantendo o mesmo patamar. Vou tirar. Cadê? Como é que vai tirar? Ah, não sei. Deixa eu voltar. Ai, cadê? Pronto, Japão, Alemanha. Pode ver que a Alemanha é crescimento e queda, crescimento e queda. Já tá caindo novamente. Já caiu 2018 pra cá. Ah, Reino Unido, não vou falar muito, não falei. Índia. Índia seguindo o mesmo processo da China. Um crescimento alavancador, avancalhador, sei lá, avassalador. 2008 teve uma queda, só que em 2009 ela cresceu 2 bilhões para época, para China, para Índia, era muito. Mas que foi crescendo, crescendo, crescendo e tá continuando crescendo nessa rampa, né? E cadê? Deixa eu mostrar. Brasil, Brasil, Brasil. Ó, o Brasil teve esse boom aqui em 2011, de 2012 a 2011, no período Lula. Ah, isso aqui foi 2011, 2012, 2013. Aqui foi o governo Dilma Rousseff e 2014, 2014 a 2015, essa queda expressiva que foi a explosão da Lava Jato, né? Os investimentos do Brasil caíram muito. Então o pico do Brasil foi em 2011, 2 trilhões de dólares. E caiu, aí teve
uma leve melhora em 2017, mas voltamos a cair novamente. Depois do coronavírus, dificilmente a gente vai ter outro pico desse, mas esperemos. Ah, cadê? Carrega. Enfim, a Alemanha eu mostrei a vocês, o Japão, o Reino Unido, vocês podem ver aqui que está estagnando. Ó, a França estagnou, Itália estagnou, a Rússia também teve um pico que caiu. Mas o que eu queria falar para vocês é que essas superpotências antigas, deixa eu parar de apresentar. Essas superpotências, elas estão perdendo sua hegemoneidade. Está sendo bem mais consenso geral que as próximas superpotências estão nesse bloco do BRICS. Essa. Eita, esqueci de mostrar, mas enfim. Brasil, Rússia e China seriam as próximas superpotências. E quem sabe, talvez, os próximos protagonistas nesse mundo futuramente bipolar que deixou de ser unipolar. Atualmente unipolar por causa dos Estados Unidos, mas que futuramente será bipolar. Então, gente, essa aula ficou bem longa. Está disponível no YouTube. Deixa o like, se inscreve, entre em contato comigo se vocês tiverem dúvida. Caso queiram por Instagram, ah, arroba Victor com C ponto Jugos TV, ou entre em contato comigo pelo Telegram, que eu vou mandar agora uma mensagem dizendo. Agora são 17h50, 17h51, vou estar mandando a mensagem que eu gravei essa mensagem, essa aula, e vou estar postando até à noite, quando o Google resolver disponibilizar a aula gravada, né? Então, gente, foi um prazer. Ah, mas eu não postei nada no Google Classroom, mas vou postar, prometo, as atividades, coisa de Enem. O que é mais importante para vocês é fazer prova, prova, prova. Enem você estuda fazendo as provas, você fica experiente fazendo a prova, você meio que decora o estilo da prova. Então, façam provas do Enem, quando vocês tiverem tempo. Se é a sua primeira vez prestando Enem, reserve as 4h30, eu acho. Não sei. As 4h30 para fazer a prova. Fique focado naquilo, esqueça todo o resto para você se experienciar. Eu fiz Enem uma vez e foi horrível. Eu saí cansado mentalmente, ah, mas valeu a pena. Mas é isso. Use as 4 horas para você. Essas 4 horas que vocês estiverem disponíveis, se vocês tiverem, usem para fazer a prova do zero. E é isso. Continue fazendo prova, questões. Se tiverem dúvidas, entre em contato comigo ou com o meu monitor. Acho que ele não está no Telegram. Mas entre em contato comigo. Vou mandar mensagem agora. E é isso, boa noite, bom final de semana para quem está vendo no final de semana, bom dia para quem está vendo de dia, boa tarde para quem está vendo à tarde. Tomem cuidado com a pandemia, usem álcool em gel, máscara se saírem de casa e lavem sempre as mãos. Aperte de mão, assim, para não ter contato. Interromper a gravação agora. E